Bom, estamos aqui com José Geraldo Torres para uma entrevista para o nosso projeto 50 anos de memórias da colonização da Transamazônica. Zé Geraldo, a gente queria solicitar para você a autorização para gravar essa entrevista e também utilizar esse áudio e essa gravação nas atividades que vão ser feitas no projeto, nos produtos, livros, e a gente queria saber se você nos autoriza isso. Está autorizado. Tá bom, obrigada então. Bom, a gente tem um roteiro para seguir aqui a nossa conversa e nessa primeira parte do roteiro eu gostaria que você falasse um pouco a sua origem, de onde você veio, por que você veio para a Transamazônica, quando veio e como é que era a vida aqui nesse primeiro momento que você chegou aqui na região. Então, a ideia de vir para a Transamazônica foi lá por volta de 78, 79, né? Tanto é que nós chegamos de mudança aqui no dia 19 de setembro de 1979. Fomos direto para Medicilândia, que naquele tempo não era município, né? Era uma agrovila, Presidente Médici. E nós adquirimos uma terra, um lote que nós chamamos aqui, a 6 quilômetros lá do norte, que se chamava 90 Norte. E naquele tempo a cidade era o 90, né? Aquelas D10, né? Quem vai para o 90? Quem vai para o 90? E esse 90 só veio ser esquecido bem depois com a criação do município em 88, certo? Então viemos com a família, meus pais, meu pai e minha mãe, eu e minha irmã. Eu tinha 17 anos, ela tinha 15, e dois irmãos, que um tinha 10 e outro tinha 8. E compramos essa terra, tínhamos uma... Vocês compraram essa terra já de alguém que veio antes? Já compramos de INCRA? segunda mão, né? O primeiro assentado eu nem cheguei a conhecer, mas o segundo era um índio, que era índio mesmo, a família era índia. Depois foi vendido e nós já compramos essa terra aí, porque foi a colonizada, essa demarcação foi por volta de 74, né? Já tinha passado por 3 donos, até a gente chegar na propriedade, e ela permanece conosco há mais de 40 anos, certo? Meus pais ainda moram lá, meus 2 irmãos. Meu pai tem 86 anos, minha mãe tem 83. E então, naquele tempo, por volta dos anos 70, lá no Espírito Santo, como também não tinha nada de atrativo pelo interior do estado, não tinha energia, né, só tinha mato, as pessoas começaram a ir para Rondônia. Era caminhão de mudança todos os dias, todas as semanas, indo para Rondônia. Inclusive, cada vez subindo mais, inclusive sul até chegar um tio meu, a irmã do meu pai, eles foram para lá, para Rondônia. Bom, nós tínhamos uma pequena terra no meio de um latifúndio, né? Tinha 3 fazendas que nos cercavam. E um desses fazendeiros, inclusive, era muito perigoso, né? Matava gente. Para vocês terem uma ideia, num dia de domingo lá, ele matou um pai e um filho, numa briga por um arreio. Era um cara muito mau. Aí o gado entrava na nossa terra, o fogo que colocava, que naquele tempo usava fogo para limpar os pastos, entrava na terra, as formigas a gente matava na nossa terra, mas vinha da fazenda. Criou um certo desânimo e nós estávamos pensando também para Rondônia. Mas o que acontece? Em 73, o INCRA trouxe um tio meu para cá, para a colonização, tio Bento, que hoje está com 95 anos e mora em Brasília. Então a família foi trazida de avião para Belém, depois de Belém para cá, né, com outros transportes, e foram assentados em um lote que hoje virou um lote urbano. A cidade, a prefeitura, no primeiro ano de instalação, comprou essa terra e hoje está todo urbanizado, né? Virou cidade.
Então, a partir da vinda dele, depois aí uns 5, 6 anos, foram para lá, fazer propaganda da região. E eu e o meu pai viemos junto olhar, né? Porque a gente tinha uma prudência de não vender, vir com medo de não dar certo. Naquele tempo tinha muita malária, tinha um tal do pium, né? E muita gente não aguentava. A gente conhecia famílias que um membro da família não aguentava aquelas mordidas, teve que voltar. E quando voltava não adquiria mais a terra. Então nós seguramos a terrinha, pegamos um dinheiro emprestado e viemos para cá, eu e o meu pai viemos olhar. Eu tinha nessa faixa aí dos 16 para 17 anos, ainda 78. Eu não tinha uma formação política, geográfica. Eu tinha um senso crítico, eu estava ingressando lá no Espírito Santo nos movimentos de jovens, né, na Diocese de São Mateus, que tinha um bispo progressista, Dom Aldo Gerno. Então, mas eu não tinha uma noção, né, dessa diferença da Amazônia, região norte, o que significava essas distâncias, o que significava naquele momento um projeto de colonização implantado pelo INCRA, final da era militar, né, porque eles ficaram aí 20 anos, já era o Médici que era o presidente da República. Tanto é que logo depois, em 82, já teve eleição, né? Para presidente, para governador, que o povo ainda não votou diretamente para presidente, votaram no Congresso, e o Congresso elegeu o Tancredo, depois Sarney assumiu, né? Essa história todos conhecem. Bom, eu cheguei aqui, achei tudo muito lindo, que eu adorava a floresta, né? E, bom, o INCRA ainda tinha uma atuação nesse polo. A Transamazônica até Medicilândia funcionava, tinha uma usina de açúcar, tá certo? Subsidiada pelo governo, financiamentos, pimenta do reino, cacau, tal. Eu falei, bom, essa região é uma região próspera. Eu falei com meu pai, eu acho que nesse trecho aqui dá pra gente vir morar com a família, mas tem que ser Medicilândia, porque eu achava que ali tinha aquela terra roxa também, né? Que era uma terra mais fértil. Muito embora nós não compramos a terra roxa, tivemos que comprar uma terra chamada terra branca, porque o nosso dinheiro não dava para comprar um lote, que naquele tempo também não tinha chácaras, né, como tem agora. Agora começou a surgir as chácaras. Naquele tempo era um lote, eu comprava um lote, eu não comprava, né? E na beira da rodovia era mais caro, e 6, 10, 15 quilômetros para dentro, bem mais barato. E nós se localizamos nessa distância por isso. Se tivesse vendido a terra, teria se localizado na beira da rodovia. Só 3 anos depois que nós vendemos essa terra, depois que a gente percebeu que dava para a família toda, estava aclimatado, né, enraizado, a gente se firmou aqui. Então era uma região com muitas dificuldades, começando pela estrutura de governo, né? Porque o INCRA era o INCRA Brasil Novo Altamira com link com Brasília. O INCRA de Belém não tinha nada a ver com essa região. O governo do estado não tinha presença aqui, porque isso aí é um filho do governo federal. Quem tem que assumir isso aí é o governo federal. Municípios não tinha, você tinha o município de Marabá, Altamira, né? Tinha aqui Senador Pordimós, mas nessa linha da rodovia, de 1000 quilômetros de rodovia, você tinha praticamente Santarém, Itaituba, Altamira e Marabá. Então a nossa comarca de Medicilândia, que também é de Uruará, era a comarca de Monte Alegre, nós éramos município de Prainha. A gente caminhava aí 500 quilômetros de estrada, mais uma noite de barco para registrar um documento. Em Prainha? Em Prainha, né? No caso, Monte Alegre, que era a comarca de Prainha, que são próximos esses dois municípios. Então, isso já era uma dificuldade. Estrutura governamental, não existia praticamente nada, nem mesmo Altamira, né? O poder judiciário, estrutura hospitalar, não existia. Medicilândia não tinha nada, era uma vila com uma escola, tá certo? Que foi instalada pelo INCRA, uma escola toda de madeira, e funcionava porque as missionárias, né, as freiras que vieram do Rio Grande do Sul, eram a diretora e ajudaram muito na educação. Então tínhamos essa dificuldade. As vicinais ficaram incompletas. A maioria, as pessoas iam entrando e abrindo e pagando
trator, juntava o arroz que tinha, fazia uma picada. E tanto é que até hoje nós temos uma deficiência muito grande na estruturação das estradas vicinais. Mas naquele tempo... Vai cortar? É a rodovia aquática. Pronto. Podemos. Bom, então o centro comercial era Altamira, né? Os bancos eram em Altamira, naquele tempo os financiamentos. Bem que nós não, nos primeiros anos não trabalhamos com financiamento, trabalhamos sem financiamento. Certo? E o que um jovem de 17 anos fazia aqui, além de trabalhar muito na roça? Pois é, então, nós não tínhamos comunicação. Tinha um posto telefônico na chamada Vila Pacal que você passava um dia para fazer um telefonema. Rádio, nós ouvíamos a Rádio Nacional da Amazônia, era a única rádio que chegava lá. E depois a Rádio Rural de Santarém, uma rádio educativa. Então a comunicação também era ruim. Eu me embrenhei no mato, né? Eu sou agricultor. Nós viemos com a ideia de produzir café, porque a gente produzia café. E eu era o filho mais velho, né? Para se ter uma ideia, chegou o momento de eu me alistar logo no outro ano para servir o exército. E eu fiz uma luta para não servir, porque se eu saísse de casa eu deixava meu pai e minha mãe sozinhos, porque os dois meus irmãos eram novinhos e a minha filha também. Ela já veio, a minha irmã já veio noiva do Espírito Santo e logo, né, o noivo veio buscar, tá certo? Para levar de volta. Então eu tive uma compreensão aí do Exército de Altamira, aleguei algumas coisas, esse foi o motivo. E consegui então voltar e ficar com meu pai trabalhando, muito trabalho. Imagine que nós entramos numa terra que não tinha nada, nem macaxeira para comer. Durante 6 meses a gente ficou se valendo do que a gente trouxe na mudança, né? Muitas coisas nós trouxemos na mudança. Chegamos em novembro, em setembro e fomos começar a plantar em janeiro, fevereiro. A partir daí a gente começa a ter alimentos, né? Macaxeira, arroz, feijão, porco, já produzido aqui na região. Então eu, basicamente nos 2, 3, 4 primeiros anos, fiquei trabalhando, ingressei na igreja, nós tínhamos as comunidades, né, sendo organizadas. Naquele tempo o padre era o padre Alírio Bervio, e eu logo comecei a ajudar, né, na organização da comunidade Quilombo 90 Norte, fui dirigente de culto, aí eu participava de um grupo de jovens na paróquia. Naquele tempo também tinha um movimento de jovem da Transamazônica chamado Mojotransa, né, que ia daqui até Uruará, incentivado pelos 3 padres da época, 2 ligados à Teologia da Libertação, Alírio, Oscar, né? Mas tínhamos também, naquele tempo, as dioceses também, nesse trecho, nós tínhamos o quê? O Pacajá era a diocese de Cametá. Uhum. Aqui a diocese do Xingu, em Placas a diocese de Santarém, e em Rurópolis era, né, Aveiro, Aveiro, a cidade de Aveiro, mas que também pertencia a Santarém. Então nós éramos separados também pelas dioceses, certo? E os municípios traçados pela rodovia, as sedes todas eram distantes. Uruará e Medicilândia, a sede era Prainha. Aqui no Pacajá, que era um município grande, né, que começava lá perto de Repartimento e vinha quase aqui perto do Xingu, porque tinha senador, mas pegava esse trecho todo. Era Cametá, e a presença deles aí era tinha que dar uma volta, né, para chegar lá na sede, né, do município. E então era muito difícil, né? Era muito desafiador
você até se organizar, né, nessa região. Estudar nem se fala. O ensino médio regular... Você chegou chegou de lá eu cheguei com o fundamental completo e não tinha o que fazer. Porque quando eu terminei lá no Espírito Santo, eu tinha que ir morar numa cidade que eu não quis ir. Minhas tias me ofereceram oportunidade. Não, você vem morar aqui, você trabalha aqui num lugar e em outro, estuda de noite, papapá. Aí meu pai falou, não, espera então aí uns 2 anos, de repente você ficar por aqui e tal. E aí esses 2 anos se passaram, fiquei parado, dos 15 aos 17. E quando chegamos aqui não tinha nem onde estudar, porque o ensino médio, o modular chamado, ele já veio ser implantado aqui por volta de 85, 86, uma coisa assim, né? 79 não tinha, né? Aliás, a educação era um caos completo nessa região, né? 80% dos professores não tinha o chamado primeiro grau, né? Tinha nada disso. Foi as lutas nossas que fez com que a gente avançasse um pouco mais. Então eu fui para a terra mesmo. Fiquei ali uns 4, 5 anos, trabalhando bastante. Depois eu comecei a me soltar para organizar a luta sindical, né? Porque a gente vivia aqui também naquele tempo, uma ditadura, né? Nós não tínhamos sindicatos, o nosso governo, né, era o governo federal, era o INCRA. E o INCRA era falido? E lá no INCRA todo mundo era doutor, né? Até a secretária do doutor era doutora, o motorista era... Que nós éramos muito humildes, né? Nós éramos muito despolitizados, certo? Então a gente logo também, depois aí, por volta de 84, 85, a gente começou se organizar mais para buscar soluções para os problemas que eram de tamanho monumental, porque as nossas autoridades estavam longe de nós, os vereadores, os prefeitos longe de nós, governador e deputado estadual longe de nós, o governo da República Federal longe de nós. Imagina a situação que a gente vivia, certo? Era muito complicado. E as reivindicações, assim, nesse período assim, mais forte desse conjunto, era o... Então, as 2 categorias que começaram a se organizar foram os professores e os trabalhadores rurais. E nós construímos uma unidade, certo? Nós construímos uma unidade e elaboramos uma pauta que naquele tempo era estrada, saúde e educação. E quando se falava estrada, nem era rodovia, porque na rodovia naquele tempo ainda de chão estava funcionando. Ela foi se deteriorando com o abandono, de forma que 5 anos depois a rodovia também já ficou intransitável. Então, saúde, estrada e educação eram as 3 bandeiras que nos mobilizavam num primeiro momento. Então os professores se organizaram, nós se organizamos. E a partir... Bom, em 88 surge uma novidade, que foi a criação dos municípios. Isso surge pela nossa luta política de Medicilândia. E como a luta política de Medicilândia surge? Dessa vez, pelo fato do INCRA tentar entregar a usina de açúcar a uma empresa do Nordeste, numa falcatrua, certo? Dando um prejuízo terrível aos agricultores. Esse povo que entrou era um povo, né, que mandava matar, certo? Era um povo que não pagava. E aí houve uma revolta, a partir de 2 mortes, Antônio e Manuel, 2 trabalhadores que foram mortos, tiveram a língua cortada, foram enterrados, mal enterrados. Então isso acendeu, a igreja puxa o movimento. Nós estávamos também aí entrelaçados, criando um movimento sindical. Eles que nós chamávamos naquele tempo, né, dos nossos adversários, a direita, né, vamos botar nós era esquerda, eles eram direita. Chegou um momento que nós tivemos que se unificar para ir para Brasília com 300 pessoas, passamos lá uns 2 meses lá, para poder tirar de volta a usina de açúcar desta empresa
e trazer de volta para o INCRA. Tanto é que o INCRA virou fiel depositário e isso ainda não terminou esse processo na justiça até hoje. E essa usina nem existe mais, onde era a cana já virou cacau. Bom, então, quando a gente volta dessa luta, a gente volta também com a ideia, né, de criar município. Os políticos, então, de Belém, né, que era deputado federal, começaram a observar que a região... Foi, mas em 85? Né? É, em 85, já 86. 86 a gente iniciou uma luta política, nós fundamos o PT na região, certo? Já apoiei, naquela época, deputado federal. Então, Zé, você estava falando da viagem para Brasília com os canavieiros, né? É. Conta aí um pouco mais sobre isso. Mas é bom dizer que antes dessa viagem para Brasília, foi um ano de batalha aqui no município, que ainda não era município de Medicilândia, e é interessante que era início já do governo da Nova República, o Sarney já tinha virado presidente, o Jader já era governador, né? Jatene, que foi governador, era secretário do ministro Nelson Ribeiro da Reforma Agrária. E nós passamos aqui com a rodovia transamazônica trancada, fechada mesmo, mais de 40 dias. Foi a primeira rodovia trancada no Brasil por um protesto, certo? Logo no início do governo do Sarney. Bom, chegou um momento que houve uma pressão para o governador desintrusar a estrada, senão haveria uma intervenção no estado. E o Jader mandou uns 3 caminhões de polícia lá, bomba de gás, que naquele tempo ninguém nem sabia de bomba de gás, hoje até que já é mais comum, né? Eu sei que tirou todo mundo de lá. E o que fazer agora, né? Nós ficamos acampados do lado da rodovia mais uns 10 dias e começamos então a conversar a esquerda com a direita, os canavieiros e nós. E propuseram um acordo: vocês topem para Brasília, a gente banca aqui os ônibus e nós vamos com 300 pessoas, vocês colocam 150, a gente 150, mais ou menos assim. Aí nós falamos, nós topamos, desde que as nossas pautas sejam colocadas: estrada, saúde, educação. E depois a gente falava em outras coisas, né? Mas o foco era isso, para reivindicar dos governos. E vocês trabalham a usina, a retomada da usina, e a gente vai apoiar naturalmente, né? Bom, combinamos isso, fechamos um acordo e saímos aí com uns 12 ônibus de gente. A estrada era terrível. E também pela primeira vez acontece um movimento dessa natureza em Brasília, surgido daqui, da Transamazônica. E fomos indo então, né? Aí imagine, né? Os ultradireita misturados com os mais esquerdistas. Quando chegou lá por perto de Goiânia, nós tivemos que fazer uma assembleia porque os ânimos estavam se acirrando. Alguns achavam que nós já ia atrapalhar lá em Brasília. Nesse grupo iam aqueles que se tornaram ex-prefeitos. Aí já ia nesse grupo aqueles que depois logo ficaram prefeito. O Lazzarini, em Uruará, que era delegado sindical. O Chico Aguiar, que era o presidente da Asforte, que virou prefeito, o primeiro prefeito em 88. E eu já era delegado sindical em Medicilândia, né? Então nós não tínhamos sindicato porque não tinha município. Fomos para Brasília. Acampamos por lá, tivemos sucesso. Voltamos de lá com a usina de volta ao INCRA e o INCRA fazendo todo o investimento de recompor o que tinha sido estragado, financiamento para a cooperativa. E nós viemos de lá com as nossas pautas, em parte alguma coisinha, né? Saúde, nós construímos um hospital em Uruará. Escola, nós pela primeira vez negociamos 50 salas de aula cobertas com telha de barro, porque era tudo brasilite e palha de coco, tá? Conseguimos estradas vicinais para fazer pelo INCRA, com a gestão participativa, onde nós participamos. Muitas obras passaram pela Secretaria do Estado, do Pará, né? E nós participando, construímos uma grande escola em Medicilândia, Abrão Lincoln, era tudo de madeira, transformamos tudo em escola de material. Bom, e aí então nós se firmamos também como um grupo político, certo? Isso foi em 85, né? 84, 85. 86 a gente funda o PT,
já teve eleição constituinte, me lembro que eu apoiei o Geraldo Pastana, que não conseguiu reeleger por conta do coeficiente, e o Ganzi, Valdir Ganzi, deputado estadual. Esse nosso movimento, ele se articulou via Santarém, né, que tinha uma estrutura sindical poderosa na época, o maior sindicato trabalhador rural do Brasil, certo? Muito poderosa. Deixa eu ver ali no Ganzi, já na CUT em São Paulo. E nós tomamos o sindicato logo depois, através de ter já em Prainha um sindicato cutista, né, que estava ligado aí, que havia uma luta sindical para tomar o sindicato dos pelegos, que a gente dizia, e criamos a CUT em Santarém, né? Então teve um movimento sindical forte nessa região. Então, quando a gente volta de lá, a gente entra nas emancipações. Em 88 a gente cria o município de Rurópolis, Uruará, Medicilândia e Pacajá, certo? E nós disputamos a eleição em todos esses municípios com o objetivo de nos fortalecer, nos diferenciar, discutir o nosso projeto e eleger pelo menos um vereador em cada município. E conseguimos eleger, fizemos na média, eu acho que 10% dos votos para prefeito, e conseguimos eleger vereador em Rurópolis, Uruará, Medicilândia e Pacajá. Se eu não salvo engano, acho que o primeiro vereador nosso lá em Rurópolis foi o Manuel. Sim. E em Uruará o Genuí, em Medicilândia a Lenir e em Pacajá o Valdemar, certo? Bom, começamos então a fazer a luta política, mas com o pé no movimento social, com o pé no movimento sindical. E na medida que a gente cria esses municípios, a gente percebeu que a estratégia dos governos era agora dizer para nós, não, agora vocês têm prefeito, as prefeituras vão resolver o problema. E nós sabíamos que elas não iam resolver nada praticamente desestruturado, que eles queriam jogar essa batata quente. Nós então, em 89, a gente funda o movimento pela sobrevivência na Transamazônica, naquele tempo, com raio de atuação do Pacajá até Itaituba. Porque a gente achava que a CUT era uma ferramenta nacional, FETAG estadual, mas aqui nós tínhamos que fazer uma coisa diferente. Tanto é que o nosso movimento, aí sim, aí ele extrapola o limite de prelazias, né? A gente se unificou, por isso que eu citei. Pacajá já era uma outra prelazia. Por isso que eu falei, né, que era a prelazia de Cametá, a prelazia de Xingu, a prelazia de Santarém e, memorizando melhor, prelazia de Itaituba, porque Rurópolis era Aveiro, não era Santarém, placas que era Santarém. Então você vê, nós tínhamos 4 prelazias, as lideranças nossas, né, do movimento social sindical, na igreja elas participavam de 4 prelazias, mas no movimento a gente se unificou em um movimento só. E de novo com essas fortes bandeiras. É claro que aí já estava começando a ter a bandeira do asfaltamento da Transamazônica, a bandeira do Linhão de Tucuruí, né? Porque era um absurdo. Você tem Tucuruí fornecendo energia para funcionar o Brás e a gente aqui no escuro, com motores nas cidades, exceto Altamira, as demais cidades começavam a funcionar à noite e depois desligava e ninguém tinha mais energia, né? Então houve também essa luta pela união, principalmente a partir de um blackout que aconteceu em Santarém, que a cidade ficou vários dias e meses no escuro. Nós ganhamos força, nós provamos que só o subsídio que era dado aos combustíveis durante 4, 5 anos pagava a instalação do União. E aí no governo já Fernando Henrique veio o União, né, para cá, com 1 ou 2 sinais aí que teve um chamado Luz, programa desse que eu nem me lembro, mas a verdade é que ele demoraria uns 300 anos para ter energia se dependesse daquele tipo de programa, né? Luz no campo. Luz no campo. O nosso Luz, se tornou Luz para Todos. Então, bom, então aí a gente fortalece esse movimento sindical, porque nós tínhamos que também elaborar uma proposta, porque ninguém tinha proposta de desenvolvimento mais para a região. O governo do estado, porque não tinha atuação, os prefeitos não tinham, o governo federal não tinha mais estrada, aí as estradas foram se deteriorando. De forma que nos anos 90 você já demorava 10 dias para chegar de Marabá, Santarém e Itaituba.
Quer dizer, essa aí o pessoal lembra mais, né? E foi deteriorando, deteriorando. E aí depois, já em 91, 90, surge uma outra pauta, que foi o crédito. O crédito, o FNO, foi criado a nível nacional. E o Ganzi, lá, deputado federal, começaram a fazer o debate do FNO especial, que era para chegar nos pequenos produtores. E essa bandeira, então, volta a nos unificar. Ela veio com força, a bandeira econômica. Mas fazer o quê? Plantar o quê? Né? O banco tinha uma resistência, porque ele sabia que estava investindo numa região insegura. Uma região, né, que não tinha como fazer escoamento. A gente chegava pedindo vaca de leite, mas vocês querem leite para quê? Não tem estrada e tal. Aí tinha o debate ambiental, tinha uma oposição na mídia nacional e até dentro do nosso movimento sindical, São Paulo, Rio de Janeiro. Mas espera aí, vocês estão falando em reativar a Transamazônica? Isso não liga nada a lugar nenhum, isso é um inferno verde. E a gente começou a dizer, se foi um erro construir, é um crime abandonar. E dissemos, a gente não pode sair de lá depois de 20 anos. Nós temos uma responsabilidade em fazer com que a gente desenvolva e podemos preservar e produzir. Produzir e preservar foi o nosso lema, né? Então nós tivemos essa dificuldade também, quando a gente chegava na imprensa, em qualquer lugar por aí, havia uma oposição em você falar em restaurar, reconstruir a Transamazônica, por conta de que realmente foi um projeto feito pelos militares desastroso, né? Para nós, para eles não, eles tinham a sua estratégia, né? Talvez pode estar funcionando hoje. Zé, e nesse caminhar do movimento, né, a partir das reivindicações, você acabou, né, partindo da questão sindical e se tornando deputado estadual, federal. Eu queria que você comentasse um pouco assim, esse impacto de uma pessoa que vem do movimento social e vai se tornar uma liderança política estadual, nacional. Eu queria que você falasse um pouco dessa sua vivência, né, como representante, como parlamentar. Então é interessante que naquele tempo a gente fez esse movimento todo e nós nem pensávamos, né, em alcançar uma representação no parlamento estadual, certo? Nós apoiávamos os políticos ligados a nós mais de Santarém. Eu falei Ganzi, né, o Pastana foi vereador em Santarém, depois nós elegemos aqui também e continuamos trabalhando. Então como eu disse, de 79, quando eu cheguei, até 85, eu fiquei muito dentro da terra. Eu trabalhava no movimento sindical, no município, mas dando meus sinais de semana, né? Um domingo, uma noite e tal. Mas em 85, a partir desse momento que a gente vai para Brasília, e que eu vou como delegado sindical, e que a gente volta com vitória, e se reforça como movimento social e sindical, eu me joguei na luta, né? Eu tive que me jogar. Aí eu fui saindo da terra, participei da criação do município, eu participei da comissão, né? Se você pegar Comissão de Emancipação, né? Se você participar o discurso, né? As pessoas que falaram na grande festa, porque foi feito um churrasco, as valas dentro da cidade foram feitas com máquina para abrir o valão, para botar os pés de banana e os churrascos, os espetos. Foi festa mesmo, para o cara comer carne sobre a carne. Eu falei, né, como representante desse movimento jornalzinho desse no dia da emancipação. Então eu já era meio enxerido, né, politicamente. Bom, então eu ingresso, participei ativamente das eleições de 86 atrás ali, participo da emancipação e a gente lança candidato, então participa ativamente da campanha política de prefeito e vereador. Eu fui o candidato a prefeito naquele tempo, em 88. Salvo engano, o meu vice foi o Moacir Feiteiro, pai da Sônia, que é muito conhecido aqui na universidade. Como eu fui 2 vezes, depois eu fui
outra vez, o Romualdo foi o meu vice, mas o primeiro foi o Moacir, né? Bom, aí a gente, depois dessa eleição, cria o movimento e eu então assumo a coordenação desse movimento. Aí eu me joguei de corpião. Durante 4, 5 anos, me joguei. O Mário Braga era o meu adjunto, nós tínhamos um adjunto. O Mário Braga era lá do Pacajá, certo? Aí a gente organiza esse primeiro movimento nosso, agora aqui não tem mistura, é o nosso movimento de oposição, né? Mas naturalmente que a gente conversava com os prefeitos, né? Olha, a gente precisa se somar aqui. Quando a gente cria o movimento, os prefeitos criam a MUT, Associação dos Municípios da Transamazônica. A primeira associação de prefeitos criada na Amazônia, no Pará. Tanto é que no movimento que nós fizemos depois para Brasília, eles estiveram junto, né? Nós fizemos um grande acampamento aqui em Altamira para preparar uma pauta, né, para discutir com o governo. A gente reuniu aqui, sei lá, 2.000 pessoas durante uma semana aqui na escola, como é que é aquela escola? Polivalente. Polivalente, sabe? Uma loucura que a gente fazia, né? Mobilizava. Aí trouxemos as pessoas, né, jamais da intelectualidade para ajudar. A Raimundinha, né, que tinha uma atuação já de formação aqui na região do movimento. O Ayrton, que era liderança sindical, estava na CUT, no Departamento Rural da CUT Nacional. E trouxemos doutores na área de saúde, na área de educação. Elaboramos uma proposta, certo? E como eu ia dizendo, nós fizemos um grande movimento novamente em 91, certo? Já aí era o nosso. Nós saímos daqui com umas 200, 300 pessoas e fomos para Belém porque esse movimento já era um movimento amazônico e nacional, a luta pelo crédito, mas também tinha a pauta da justiça contra os assassinatos na terra, né? Então aí foi uma luta já maior, mas nós saímos daqui com a intenção de ficar uma semana em Belém para discutir o FNO e depois caminho para Brasília. É porque o Baza estava lá. Exatamente, foi o que nós fizemos. Nós saímos daqui com todas as dificuldades, com 6 ônibus cheios de gente, fomos para Belém, fomos para Brasília, já era o Collor de Mello, naquele tempo o presidente da República. A gente era um bando de coitado, ninguém acreditava que a gente ia nem saber chegar lá e ter algum resultado. A verdade é que me lembro muito bem que nesse você estava também. Porque nós tivemos que fazer uma greve de fome e eu ficava imaginando como é que a Paulinha vai aguentar a greve de fome, que se você era toda magrinha, né? Tal. Bom, mas por que nós temos uma greve de fome? Porque a gente já estava com 30 dias e ninguém recebia a gente. Quando recebia, o cara olhava, não, mas essas coisinhas que vocês estão conseguindo, vocês estão tirando leite de pedra, né? Era uma bandidagem, né? Aquele governo. Aí nós estávamos desesperados porque eles queriam que a gente partisse para uma ação radical, para quebrar alguma coisa, para nos taxar dos, né, baderneiros e tal. Nós não podíamos voltar para casa sem conquista. Aí nós inventamos uma ida no dia que o Collor ia subir a rampa lá na frente do palácio, escrevendo: a Transamazônica não pode esperar, feita com gente. E a turma ensaiou, chegou lá, fez tudo bonitinho. Quando o Collor olhou assim, ué, o que diabo está acontecendo? O que é isso? Aí mandou chamar a coordenação. Agora é um lago, né, Zé? Nessa área agora tem água, né? É, exatamente. O governo botou água. Exatamente. Era grama. É. Aí já não chega mais igual nós chegamos naquele tempo que ele fez um lago, como a Paulinha está dizendo. Bom, então recebeu essa comissão, criou uma equipe ministerial para tratar das nossas pautas. O problema é que passou mais uma semana e essa equipe ministerial não dá nem as caras, não falava nem conosco mais. Aí eu disse: olha, gente, sinto muito, reunir os 200, quase 300 lá. Quem topa uma greve de fome aí? Quem aguenta? Aí teve 43 que se dispôs. E com esses 43 nós fomos para frente do Ministério da Integração, iniciamos, aí começou a repercutir a nível internacional, a nível nacional, a nível estadual. O Correio Brasiliense cobria, aí, né, isso? Aí dessa vez, o Jader, que já era governador, porque fez 2 mandatos, né? Ele
montou uma caravana em Taituba e rodou parando vila por vila, foram parar em Marabá e disse para nós, o que vocês conseguiram, bota o dobro para ajudar a recuperar a Transamazônica, né? Então houve um envolvimento político mesmo muito grande. E a gente então volta de lá novamente com vitórias. A gente conseguiu negociar estrada, a Transamazônica recebeu um dinheiro para fazer um paliativo, consolidamos o FNO e viemos para cá, para a região, para implantar esse FNO. Foi a região que mais financiou famílias. Acho que nós chegamos a umas 10 mil famílias financiadas pelo FNO especial. E aí o movimento sindical, ele começa a pautar, né, esse modelo todo aí de desenvolvimento, sempre linkado com as questões ambientais, sempre fazendo a defesa, né, da BR-163, dessa terra do meio, que estava tudo invadida praticamente, sendo invadida. Aí, né, claro que eu coordenador disso tudo, e com o meu tempo 100% dedicado, apaixonado, né? E o nosso projeto nacional também crescendo, porque a gente estava num projeto político nacional, querendo governar o Brasil, porque a gente sabia que os problemas dessa região também dependiam muito de mudança a nível nacional. Aí nós ganhamos força e o nosso grupo dirigente daqui da região achou que nós tínhamos que disputar essa vaga, né? Inclusive dessa vez com o apoio de Santarém. A renúncia de lá, ou a cedência de lá, que o Pastana podia ter ido à reeleição, mas achamos que o meu nome reunia as condições de ganhar. E saí candidato a deputado estadual e fui eleito, naquele tempo, 10.200 votos, com o apoio de Santarém, que hoje é Belterra, né, daquela região. Nós aqui fizemos uns 6.000 votos, uns 3.000 e pouco, tivemos os em Belém, e a gente foi uma surpresa. O PT já estava comemorando os 4 eleitos lá, depois teve que tirar um para mim entrar, porque os nossos votos aqui eram os últimos a ser contabilizados, que as urnas iam de avião para a prainha. De papel, né? Todos os nossos votos eram os últimos. Aí eu fui o último a ser contabilizado, eu ultrapassei a casa dos 8.000 votos, 6.000 votos, e ocupei uma vaga na Assembleia. Aí começa então a minha carreira política partidária, né? Aí fui reeleito estadual e fui eleito federal 4 vezes, e sempre com o pé enfincado, trabalhei muito, muito mesmo. Para vocês terem uma ideia, eu passei 8 anos sem botar o pé numa praia. Eu passava nas praias do Xingu, eu passava nas praias de Conceição do Araguaia, eu passava nas praias do Tocantins, eu passava nas praias do Tapajós, e eu não tinha tempo. Eu deixava de fazer viagens internacionais, os montes, para ir lá num assentamento de reforma agrária, que ficava mais caro, inclusive, as passagens. Eu saí de Brasília e vim para o meio do mato do que ir para qualquer desses países da Europa ou da América do Sul, né? Então foi muita dedicação. E aí no final das contas, com o golpe, eu enfrentei também no Congresso Nacional, fiz o que pude, né? Enfrentar Sérgio Moro, enfrentar Eduardo Cunha, debate, né? Então eu me esquerdizei bastante ali naquele debate e saí candidato a senador no momento que prenderam o Lula. Aí nós perdemos todos os nossos senadores, né? Que estava inclusive eleito, era chamado já de senador, estava em primeiro, veio para terceiro. Eu aqui ainda fiquei entre os 4 colocados, nunca vou esquecer, eu acho que foi uma vitória, eu ter mais de 800.000 votos sozinho no PT, sem dinheiro, sem coligação, sem nada. Mas infelizmente eles trabalharam bem, prenderam o Lula, que o Lula não podia nem dar entrevista. Mesmo assim, nós conseguimos, contra tudo e contra todos, fazer o Haddad o mais votado no estado do Pará. Né, você fala sempre dessas conquistas que o movimento teve, claro, e a sua própria eleição, né, um movimento com quem a gente tem entrevistado, tem apresentado sempre como uma conquista também do movimento. Mas e as perdas e os momentos mais difíceis, assim, ao longo desde que o jovem saiu lá do 90 Norte para as lutas, o que você considera assim como momentos difíceis, duros, né? Nessa trajetória sindical e política? Antes de entrar nessa área, eu vou só mais frisar ganhos, porque como a educação foi uma bandeira muito forte nossa desde o início,
o fato da gente ter avançado aqui com o campus, né? Que isso fez parte, o campus também não veio de graça para cá. Não havia campus de universidade na Amazônia, no Pará. Foi as nossas lutas que levaram isso para os governos. Como formar todos os professores e professoras que estão dando aula. Então se criou o projeto Gavião 1 e Gavião 2, para se formar no período intervalar. Aquele professor que só tinha o 4º ano primário ia fazer os outros 4, né? E aquele que só tinha os 8 ia fazer o ensino médio, porque nós tínhamos naquele tempo 65 mil crianças fora da escola. Então a gente fazia alfabetização de adulto, arrumava os bujão de gás com os liquinhos a gás, o cara não tinha óculos, a gente ia atrás de arrumar óculos, sabe? E a nossa turma começou a estudar, tanto é que aqui nós já temos condições hoje de ter uma universidade, porque é um dos campos que tem mais mestres e doutores, inclusive a Paulinha, né? E tantos outros que estavam nos nossos movimentos, já são doutores, doutoras e vão ser doutores e doutoras. Então é um avanço fantástico. Então, Zé, a gente estava falando das conquistas, né? Se você quiser colocar mais alguma coisa que você considera importante. E também dos momentos mais difíceis desse movimento social, né, sindical, político, partidário, que acabou, né, nessa sua fala, a gente percebendo que o movimento, dado o abandono da Transamazônica, ele foi enveredando para isso também, né, para fazer o Estado acontecer aqui, né, emancipação, parlamento, eleição, né, você vai se preocupando com essa parte para que a região tenha, então, uma inclusão, né, no resto do estado, do país. Então, como eu falei dos mandatos, né, que tive, porque eu saí de uma liderança comunitária, sindical, social e partidária. Eu fui presidente do PT estadual nesse período todo, nós ganhamos a eleição para governador, na Júlia foi governadora, então eu participava ativamente de tudo isso. E quando eu chego em Brasília, em 2003, eu chego como governo. Eu sou eleito deputado federal e o Lula presidente. Então eu levei uma responsabilidade nas minhas costas tão grande, porque aqui na região, apesar de tantos os problemas, por onde eu passava, as pessoas batiam a mão nas minhas costas e diziam: deputado, olha a nossa estrada. Deputado, olha a nossa estrada. Deputado, olha a nossa estrada. Porque nós chegamos numa situação terrível, exatamente nesse período aí, de 2002, 2003 até 2005, né? 2004 foi um caos. Ou seja, teve um momento que o Lula era presidente, eu era deputado federal, e nós tínhamos eleito a Leni prefeita do PT em Medicilândia. Imagina eu passar pelos caminhoneiros atolados, porque teve um dia que nem de moto eu não rompi. Eu tive que alugar um avião para me pegar em Medicilândia para mim ir para Brasília. Porque o dia que eu vim de moto, eu saí às 5 da manhã, o voo saía às 9h30, eu perdi o voo. Nesse dia eu chorei. Minha moto caiu, a mala pesada, e eu chorei. Então, nós aproveitamos esse período do governo Lula, com a minha participação naturalmente, com a pressão, né? Para a gente trazer para essa região, por exemplo, a eletrificação do Luz para Todos, a regularização fundiária. Nós demarcamos a Verde para Sempre, que já estava toda grilada, e a Renascer, nessa região, né, que pode se considerar o pulmão do mundo aqui. Nós discutimos o ordenamento da BR-163 para ser asfaltada. Nós discutimos a estruturação das agências de banco, das agências do INSS. Nós vamos para ter todos esses municípios com mais de 1.000 habitantes com agência. Hoje tem em Uruará, hoje tem em Altamira, tem em Itupiranga, tem repartimento, tem... Perdemos por documentação de terreno de alguns prefeitos muito devagar, né, que a gente tem, infelizmente, e perde obras dessa natureza. Avançamos na criação da UFOPA, universidade, né, para esta região oeste do Pará.
em todas as universidades, né? na UFPA, na Unifespa. Então tivemos avanços fantásticos nesses 12 anos. Certo? Conseguimos colocar a Transamazônica para ser asfaltada desde Marabá até Itaituba, 1000 quilômetros, porque no primeiro PAC ela não entrou Belo Monte, entrou Aze Cruz e Tucuruí, entrou a BR-163 e entrou o Porto de Vila do Conde, e nós tínhamos ficado fora. Aí eu consegui fazer um vídeo dessa realidade toda, daquela situação depressiva que era a Transamazônica transitável. E o Lula nos ouviu durante uns 27 minutos do vídeo, depois ficou mais 1 hora conversando conosco, era uma delegação de mais de 20 lideranças, e conseguimos colocar no PAC o asfaltamento da Transamazônica, certo? E hoje, para você ter uma ideia, desde o Tocantins, lá do Rio Araguaia, que a ponte já está sendo feita, né? Já foi feita uma no Araguatins ali, está sendo feita a de São Geraldo, até Medicilândia, nós só temos 35 quilômetros de estrada de chão para ser feito, com as pontes de concreto, todas esse ano sendo finalizadas, exceto a do Xingu. Mas as demais, nós aprovamos esses projetos. Então, da Dilma sair, a gente deixou isso tudo pronto, contratado inclusive. Então, muitos avanços a partir do governo Lula e Dilma, esses 12 anos, estruturamos essas cidades com quadra de esporte, quadras esportivas, que são mini ginásios, com UPAs, com UBSs, sabe? Tivemos um programa Minha Casa Minha Vida para Altamira, para Itaituba, Santarém, que chegou a mais de 6.000 casas. Mais de 6.000 casas. Só Santarém é mais de 3.000, Itaituba mais de 2.000, Altamira umas 1.000 prontas, porque aqui também teve muitas casas da Norte Energia, né? E nós acabamos pegando até menos do que deveríamos nesse programa. Bom, nós, Paulinha, como você disse, nós tivemos um momento difícil, né? Não era fácil, porque aqui você tem um conservadorismo grande e você tem uma elite perigosa, certo? E essa elite é que mandou matar a Dorothy e mandou matar o Dema, para citar duas, né? Mas que mandou matar o Brasília. Lá em Castelo do Sonho, porque nós começamos o processo da luta pela terra lá. Lá pela terra, que se deu por outros motivos também, porque como a nossa luta era uma luta completa, nós sempre tivemos uma característica de ser um movimento mobilizador, né? Um movimento reivindicativo, mas um movimento propositivo, certo? Então a gente fazia propostas para os governos. E naturalmente quando você faz um enfrentamento, como nós fazíamos um enfrentamento, que hoje eu fico imaginando que a gente era muito corajoso, né, para fazer os enfrentamentos que a gente fazia. E nesses enfrentamentos que a gente perde lideranças importantes, né, que fez falta e faz para nós hoje, para ajudar, né, dar continuidade nesse projeto que ainda precisa tocar para frente, né? Tem muita coisa aí para se fazer. Então a morte do Dema foi um golpe, né? A morte da Dorothy, mas a do Dema é um pouco ainda mais diferente, porque foi no momento que nós fizemos um enfrentamento contra o investimento público de forma sacana nessa região. Eu não digo só desorganizado, né? Que foi os investimentos da Sudam, eram milhões e milhões que foram canalizados. A gente resolveu fazer um enfrentamento. Eu era deputado estadual, né, nessa época. Nós tivemos aqui a retirada de madeira ilegal das terras indígenas, o mogno, certo? Nós resolvemos fazer enfrentamento com isso. Eu na Assembleia Legislativa, o Dema nesse tempo era vereador em Medicilândia, certo? E ainda no meio disso tudo tinha o narcotráfico, né? O roubo de carro, etc. Então, num determinado momento, a elite queria nos matar mesmo. Então, os enfrentamentos que nós fizemos fez com que eles nos enfrentassem de forma covarde. Eles enfrentavam na política, sempre disputando poder, as prefeituras e tal,
mas nos enfrentaram de forma covarde. Então, na morte do Dema, estava essas três coisas aí em debate, principalmente Sudã e a retirada ilegal de madeira, de mogno. Tanto é que grande parte desse mogno foi cerrado no governo Lula. Marina era ministra, e nós propusemos uma forma de aproveitar esse recurso, né, para ajudar as entidades. Isso se transformou no Fundo Dema, em memória ao Dema, que fez a denúncia, inclusive, aqui embaixo, desse extravio, até porque passava ali pela casa dele, na porta da casa dele onde ele morava, no campo 75 Sul, e a madeira, uma parte dela vinha lá de dentro dessa área indígena, passava por aí. E essa empreitada eles usaram uma forma, porque eles deram como um assalto, mas a verdade eles usaram, né, o narcotráfico para assassinar o Dema. Eu vou falar isso aqui, se vocês quiserem botar no livro, pode pôr, pode gravar, que a gente fez um pouco uma investigação paralela, né, depois sobre isso. Aqui tinha um crime organizado, que tinha liderança que vinha de Roraima, certo? Que era a principal liderança, e foi esse povo que eles contrataram. Era uma empreitada para eliminar eu e o Dema, dando uma caminhonete de 60 mil reais. E alguém disse que eles chegaram para Belém para me pegar, mais um desses se envolveu num assalto, levou um tiro, então. E esse cara, depois, líder dele, de Boa Vista, ele foi preso no Rio Grande do Norte, num presídio de segurança máxima. Certo? Mas eles usaram esse tipo de... simular o assalto e usaram essa turma para... depois foram eliminados. Certo? Então foi um fato terrível para a gente, foi duro. Aí Brasília, né? Logo, eu acho que um ano antes, e tinha mais umas 8 lideranças ameaçadas aqui na região. Idaline, Porto de Mós, aqui no Pacajá tinha, sabe? Todos os que estavam fazendo esse enfrentamento de buscar as terras da União, porém disputada pelo latifúndio, estava correndo esse risco. A Dóris foi muito isso, né? Foi a disputa das terras que o governo lá atrás tinha cedido para que eles tinham prazo para ocupar, não ocuparam. Se vislumbrou, visualizou duas grandes áreas, e a luta pela terra levou ao latifúndio assassinar a Dóris, né? Puramente a luta pela terra, ali no caso da Dóris, na minha avaliação no Anapu. Então, a Dorothy já morre, já assassinada no início do governo Lula. E o governo Lula começa a fazer um enfrentamento com esse latifúndio, praticamente tomando toda essa terra do meio, mais de 5 milhões de hectares de terra, que era pretendida por um empresário chamado Cecílio Rego de Almeida, do Paraná, e grilou essa área toda através de falsificação de documentos. E interessante que na época, como essas terras na maioria eram do ITERPA, Instituto Terra do Pará, ele disputava judicialmente com o ITERPA. Por isso que nós tivemos uma dificuldade de criar Resex Verde para sempre, porque naquele tempo o governo era PSDB, essa turma era a base de governo, esses empresários, e fazia um contraponto pesado. Lembro-me um dia que eu estava num palanque, eu rastei a Marina de lado e disse: Marina, é o seguinte, vocês criam ou não criam essa Resex? Marina, a ministra. A ministra, porque a gente não vai aguentar, a gente não aguenta mais. E aí nós fizemos por decreto, porque as terras do Estado, do Estado. Aqui na terra do meio não, tem muita terra federal, onde foram criados Resex, né? Foram criados parques, mas no caso de Porto de Mós e até a Renascer em Prainha, grande parte dessas terras pertencia ao Estado, e o governo Lula então decreta, estouramos, nosso ministro da Justiça, Márcio Tomás Basto, pelo governo do Lula, que faleceu, estourou centenas de pistas de avião dentro dessa área, porque já havia naquele momento também uma
uma frente de madeireiros que vinha de todo lado, que a madeira do sul do Pará acabou, as serrarias estavam se transferindo, acho que já tinha mais de 100 serrarias instaladas nesses municípios. Em 10 anos isso daqui estaria praticamente tudo acabado, né? Então, esses decretos, né, criando parques, criando reseques, criando unidade de conservação, fez com que nós tivéssemos hoje ainda essa área verde. Eu sempre digo que este oeste do Pará hoje tem no mínimo 80% de mata em pé, certo? A área hoje mais atingida vem da parte do Mato Grosso, né, por lá, e agora com o governo Bolsonaro essa abertura, né, para aumentar o desmatamento, que é claro que logo daqui a pouco nós vamos ter que conter isso. Então essas ameaças, né, foi muito ruim. Eu mesmo, né, tive um período muito difícil. Teve um tempo que eu não conseguia planejar nem um ano, que eu não sabia se eu ia estar vivo. É muito ruim viver assim, muito ruim. Em 86 quase perdi meu pai. Zé, acho Mas que... sempre tive apoio, né? Graças a Deus consegui escapar. Mas foi difícil. Teve um momento que nós chegamos a pensar que tinha que ir para o enfrentamento também. Mas aí eu dizia, bom, se nós temos um projeto político de fôlego, a gente não pode tirar esse caminho, né? Acho que fomos vitoriosos. Foi uma atitude sensata. Essas percas que nós tivemos aqui, elas foram muito maiores, inclusive na região sul e sudeste, né? Foi nesse mesmo período, nós tivemos o massacre de Eldorado dos Carajás. Quando eu chego para a estadual, a minha vida era estar enfrentando conflitos. Eu escapei de umas 2, 3 emboscadas. Fui descobrir cemitério clandestino nos fazendeiros mais terríveis de Rondon do Pará, onde os corpos eles derrubavam uma árvore mais grossa do que isso aqui, faziam um coxo, jogava lá e botava pneu e metia fogo. E enfrentei tudo isso. Então era uma fase difícil, né? Tanto é que, como eu disse para vocês, naquele movimento de 91, a luta pelo crédito, mas também tinha a luta por justiça na terra, né? Sim. Nós tínhamos a CPT no Pará, com a grande contribuição à igreja, né? Aqui nessa região, o Dom Herve foi um batalhador, né? Sempre se colocou do lado aí dos mais fracos, dos agricultores, dos índios, né? Então fez uma luta, a igreja teve um papel na defesa, né? E contra essas injustiças, mas não é fácil passar por esses momentos. Com certeza. Zé, eu gostaria que você fizesse um balanço assim da Transamazônica hoje, né? Por exemplo, do ponto de vista ambiental, político, né? Como é que você vê a Transamazônica aí? E acho que é uma pergunta caminhando para o final, que tem assim um pouco a leitura mais atual e também as perspectivas, né? O que você imagina para o futuro da Transamazônica. Mas antes disso, se a professora Alcione queria fazer alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta. Eu não sei se... Eu acho que vai na direção do que seria a Transamazônica hoje. Você quer que eu segure? Não. Ou do que se apresenta para ela, né? Pelo menos é como eu vejo. Mas eu queria te ouvir, Zé, como parlamentar, mas também como essa liderança que vem da base, né? Assim, que constituiu o território transamazônico que somos hoje. E mais assim no campo da luta e da conquista pela educação básica e pelo ensino superior nessa região, eu queria te ouvir sobre os cursos de educação do campo e etnodesenvolvimento, né? Mais especificamente, são os 2 cursos de educação diferenciada que temos aqui. Aí eu queria te ouvir, como parlamentar, né? Como foi a sua relação com essa demanda?
né, ali dentro do governo Lula, governo Dilma principalmente, né? Como isso chegou para ti, como de repente tu foi se envolvendo, enfim, né, se houve isso. E assim, muito mais agora te ouvindo também como liderança, né? Como referência para a luta local. Eu queria te ouvir qual é o sentido desses cursos para essa luta, né? E aí pensando tanto a coisa de formar, né, a população, precisa de educação como um direito universal, mas também pensando no movimento, na sua reprodução, em termos de lideranças. Como é que tu sente isso? Como é que você percebe isso? Bom, então, o que eu poderia começar dizendo, eu acho que a região saiu do isolamento, certo? Esses 12 anos de governo do PT no Brasil, e o que foi feito nessa região, tira a região do isolamento, que é as duas grandes rodovias, Cuiabá, Santarém e Transamazônica. Coloca energia, a região está praticamente toda energizada, para dentro desses matos aí, tudo tem energia. Comunicação, nós temos hoje uma grande rede de comunicação. Eu acho que a internet é uma ferramenta estratégica que nós não tínhamos no passado e que hoje um jovem que quer estudar lá dentro do lote, ele pode se matricular numa universidade também e fazer uma faculdade, né, se linkar com a universidade naturalmente, com a escola. Quer dizer, essas ferramentas, a própria assistência técnica. O cidadão pergunta lá como é que eu cuido dessa planta. Aí vai aparecer 3, 4, 5 vídeos mostrando desde fazer a muda, plantar, cuidar, podar, etc, etc. Numa ausência de assistência técnica nós temos, tá certo? Porque a Emater praticamente não existe, né? Ela não tem esses investimentos. Então eu diria que os desafios agora são outros. Por isso que essa ideia dos 50 mais 50, certo? É a gente comemorar os 50, porque nós fazemos parte desses avanços. Chegamos vivos até aqui? Vivos, né? Inclusive da pandemia, graças a Deus, porque essa pandemia também levou companheiros nossos por aí fora. Mas eu digo assim, nós temos que comemorar porque se nós conseguimos alcançar aquilo que você me pergunta, né? A gente aproveitou para ir estruturando essa região, né? Com prefeituras, com prédios públicos, né? Câmara, com fóruns. Nós temos as comarcas instaladas hoje na região, com delegado, com juiz, com promotor. É uma estrutura de Estado que você pode recorrer, né? Com todas as suas deficiências e falhas. Mas penso que tem desafios grandes, porque a nossa juventude, por exemplo, né? Elas precisam estudar, mas estudar para quê? Vão estudar e vão largando a terra, vão largando os pais, essas propriedades não terão herdeiros, porque senão o latifúndio pode ainda herdar isso, né? Daqui a pouco. Você vê que hoje nós temos uma ofensiva já vindo de todos os cantos do Brasil, ali pela essa região de Placas, Európolis, já tem gente comprando 20 lotes. Que o latifúndio da pecuária não estava nem muito interessado, porque o fazendeiro que cria pecuária extensiva ele tem que comprar logo uma grande área, que se ele comprar lotes fica caro. E ele sabe que tem 50% de mata no mínimo nessas propriedades, ele não pode derrubar, pela lei do Código Florestal. Mas a soja pode. A soja ela chega e mecaniza essas áreas abertas, mesmo que tiver 50% mecanizado. Então por isso que você já vê compras de 20 lotes por esses municípios afora, né? Aqui no Anapu e no Pacajá, que era uma área de terras muito barata, as terras foram derrubadas, enjuquiraram, né? Agora eles estão chegando e comprando e fazendo a pecuária extensiva. Pode olhar. Atravessou a balsa até repartimento,
Você já viu uma pecuária, as fazendas sendo, né, tudo bonito, com máquina, né? Porque eles têm as máquinas, a chamada PC, trator de esteira, tem os herbicidas agora para cuidar das pastagens, pode fazer até de avião. Então a gente corre um risco de ter as nossas cidades crescendo, mesmo aqui na Amazônia, mesmo aqui na Transamazônica, que é uma colonização, e essas cidades não têm nem suporte de água, de esgoto, né? Se você pegar a cidade de Uruará, praticamente é 100% sem água tratada. Medicilândia vai nessa linha, o Pacajá nem tem. Anapu idem. Então alguns poços artesianos que a água que sai dos poços não é tratada. O cidadão consome água. Se der sorte do poço dar água melhor, tudo bem. Mas nem todos dão água boa. Então, estação de tratamento de água nesta região hoje tem Altamira, porque teve a questão aí da Norte Energia, Belo Monte e tal. Mas se você for em Vitória do Xingu, não tem. Porque lá foi feito asfalto e esgoto e não foi priorizada a água. E um projetozinho do PAC, que foi o único que funcionou aqui nessa região, que é Brasil Novo. Brasil Novo hoje praticamente é o município mais organizado, estruturado em termos de água para as pessoas. Mas o grande desafio agora é exatamente pagar a água, né? Levar a água tratada, porque os prefeitos já falam também em privatizar isso. Sim, aqui é Altamira. E aí essa conta de água vai ficar cara. Aí o cara, R$400 na conta de água, R$100 na água. Quando ele foi R$500 embora. Se você ganha um salário, R$1.500, R$2.000, tem as outras coisas para fazer. Então, eu acho que nós temos pela frente aí que pensar, né, como reivindicar para ir melhorando a cidade, porque é inevitável. As pessoas já estão deixando muito o campo. Mesmo que a terra fique lá, mas faz uma casa na cidade. E aqui nós temos um desafio. Eu falava da Transamazônica, que ainda faltam uns 250 quilômetros até Rurópolis para asfaltar, mas nós temos uma quantidade de estradas vicinais, que foi o desenho implantado pelos militares, pelo INCRA, que está sem resposta. Não é do governo federal, não é do governo estadual, e o estadual não está ajudando, não tem programa, e os municípios não têm como fazer. E os prefeitos são tímidos e têm medo de implantar um programa de trafegabilidade rural para cobrar uma taxa de cada módulo para ajudar a prefeitura a fazer essa manutenção. Então você já tem ônibus escolar com dificuldade de chegar, quando chega atrasado, porque essas vicinais todas, e principalmente na era Bolsonaro, nesse governo, o INCRA acabou, o Ministério da Reforma Agrária acabou, até os recursos do PDRS Xingu, que ainda tem 200 milhões para gastar nesses próximos anos, não está liberando nada, liberação zero nesses 2 anos, porque sentaram em cima do dinheiro e não aplica os recursos. Então eu penso que nós temos que fazer com que essa nossa juventude possa ingressar, possa estudar, possa terminar o seu médio, fazer uma faculdade. Como eu disse, nós temos a Universidade Federal do Pará instalada em Altamira, nós temos o IFPA instalado em Altamira, que é uma outra universidade que só faz o ensino médio, mas agora, né, se forma. Nós temos em Itaituba a UFOPA, nós temos o IFPA em Itaituba, nós temos em Santarém o IFPA e nós temos a UFOPA. Então eu penso que nós precisamos incentivar e com a internet chegando, né, por aí afora, né, a pessoa se junta, tem um Wi-Fi, bem ou mal, ele está aí. Nós temos que colocar essa nossa juventude, incentivar para estudar. E acho que nós precisamos de um governo nacional que volte a pensar e que pense, inclusive, melhor do que nós pensamos quando nós governamos, para a agricultura familiar, para, né, a industrialização, a agroindustrialização desses produtos, porque você tem um agricultor também que está aí no campo vendendo um leite a R$1,20, R$1,40 para um laticínio. Isso daí não é desenvolvimento econômico para uma família, né?
Nós passamos a ser vítima dos altos custos, é um desafio. A gente está pagando hoje um petróleo caríssimo na região. É no mundo, é nacional, mas aqui é muito mais caro. De gasolina mais de 8, combustível, óleo diesel mais de 7. A energia é muito cara. Nós somos produtor de energia, não está faltando água no Brasil, aliás tem enchente para todo lado. Mas qualquer pobrezinho, qualquer agricultor está assombrado com a conta de energia de 300, 400 reais, 500 reais por mês. Então eu acho que daqui a pouco isso tudo tem que se transformar em bandeiras, né? Porque se você não pagar a conta, a Equatorial vai lá e corta. Se você renegocia, aquelas parcelas já vêm na próxima conta. Aí eu tenho 3 mil. Não, a gente faz em 30 vezes. Só que na próxima conta já vem a parcela, ou seja, tem o que aumentou e tem mais do que você negociou. Então eu não sei o que vai acontecer. Eu só sei que tem gente deixando de comer para pagar energia. Eu tenho quase 100 reais aqui, eu compro carne, eu como fruta, eu pago energia. Eu tenho que pagar, senão eu vou ficar no escuro. Aí deixa de comer para pagar a conta de energia. Então acho que esses desafios, eles estão colocados. Mas enquanto região, eu digo que nós, com a eletrificação, com o asfaltamento que falta concluir e com a comunicação, são 3 ferramentas importantes para a gente se planejar, né? Para você não ter mais aquela pergunta, vocês vão vender o produto aonde que não tem trafegabilidade, né? Agora não, nós temos uma trafegabilidade, né? E tem grandes projetos pensados para a região, tipo a Ferrogrão, que está sendo agora aí, né, reajustada, que vai ser construída. A Ferrogrão é uma realidade, como foi a Belo Monte, né, com muitas críticas, como tem crítica da Ferrogrão, porque está passando dentro do parque. Mas a pergunta é o seguinte, também a rodovia aguenta 500 mil carretas por dia, né? Até eu tenho medo de andar de carro numa rodovia daquela. Agora, vai desempregar quantas pessoas? Numa tacada só, 5 mil, 10 mil? Porque se tem 1000 motoristas, os 1000 perdem o emprego. Fora restaurante, borracheiro, frentista de posto, etc, etc. Porque a Ferrogrão, ela tem praticamente 3 donos. São 3 grupos que vai ter dedicação exclusiva, né, da Ferrogrão para levar e trazer. Ou seja, leva produto e traz insumos. Mas são debates que têm que ser feitos, porque também não vamos pensar que a Cuiabá-Santarém, mesmo duplicando, mesmo se gastar mais 5, 6, 7 bilhões e duplicar a Cuiabá-Santarém, daqui a pouco mesmo assim ainda é insuficiente para trazer grande parte dos produtos, dos grãos do centro-oeste para o porto de Miritituba, para depois de Barcaça ganhar o porto de Vila do Conde para seguir o mundo, que é isso que está acontecendo, né? Vem só até Abaetetuba e de lá é colocado dentro das barcaças, que gasta mais 80 horas para chegar no porto de Vila do Conde, que leva aí umas 500 carretas por viagem. Certo. Zé, uma última pergunta, né, para encerrar, era sobre, a gente sempre pergunta assim, o que não precisa acontecer nos próximos 50 anos? Você falou muito do que tem que acontecer nos próximos 50 anos, ou do que é inevitável, né? Mas o que não precisa acontecer nos próximos 50 anos, na sua opinião? O que não deve acontecer nos próximos 50 anos? Então, eu acho que o que nós deveríamos, né, ter nos próximos 50 anos é exatamente uma qualidade de vida melhor. Porque tudo isso que eu falei, que aconteceu até aqui, com as nossas lutas, com conquistas de governo democrático, é o início. Mas eu acredito que um cidadão que não tem acesso à assistência médica, uma mulher que passa 1 ano num hospital regional para poder fazer um exame de câncer no colo do útero, 1 ano. Um cidadão que tem uma fratura grave e que fica numa fila para poder se cuidar. As escolas, certo? O acesso às escolas, né? O transporte escolar, uma escola melhor, né? Uma escola que a nossa meninada possa evoluir mais. A falta de saneamento nas nossas cidades
Quer dizer, será que nós vamos passar mais 10, mais 20, mais 30 anos e as nossas cidades, praticamente 80% das ruas da nossa cidade, elas não têm pavimentação e nem esgoto. Eu estou citando na média 80, mas se você for verificar, dá mais. E quando um governador arruma 10 quilômetros de asfalto, você tem 80 para asfaltar. Aí quando você daqui 4 anos está asfaltando mais 10, aqueles 4 lá de trás já está na hora de reformar tudo de novo. Que foi uma obra na correria eleitoral e mal feita, certo? Essa bagunça fundiária. Fizemos o macro zoneamento, só que agora nós temos que continuar nessa regularização fundiária, certo? E nós temos uma coisa que eu acho que, para mim, é a pior coisa que existe e acho mais difícil dos governos enfrentar, e nós também. Eu mesmo não tenho muito jeito para esse tipo de coisa, que são as drogas. A nossa juventude, nosso povo se envolvendo em drogas. Há 30 anos atrás, nós não tínhamos isso nessa dimensão. Podia ter aqui uma cachaça e tal, mas hoje nós temos um tráfico de droga organizado nessa região, distribuindo das piores drogas. E a nossa juventude se envolvendo e sendo morta, O que se mata de jovem nessa região hoje é uma coisa terrível. Primeiro porque o Estado avalia que não tem jeito. Prende, solta, volta a matar. E segundo que a estrutura presidiária é uma estrutura que não ajuda em nada. Aliás, nem está se construindo. Aqui nessa região, se tem um presídio novo, foi a Norte Energia, que construiu e foi passado para lá depois daquela mortandade, decapitação em massa que nós tivemos aqui. Então eu acho que a tendência nos próximos 50 é a gente ter um êxodo, né, rural, vindo mais gente para a cidade, a gente ter uma concentração de terra que vai na produção de boi e grãos, são commodities, isso também não é bom, certo? Nós temos hoje muita gente que está vendendo 100 hectares e comprando 1 hectare ou 2 na beira da cidade. Então, para onde irão essas terras que estão sendo deixadas, né? Então, esse nosso território aqui, que eu chamo aqui do Pacajá até Uruará, não tem uma vocação muito grande para mecanização de grãos, que ainda tem uma área de floresta grande e tem menos áreas mecanizáveis. Mas a pecuária pode ser a lavoura, né, que vai incentivar a compra dessas terras, que comparando a outras regiões, hoje ainda é relativamente barato. Qualquer região, se for no Tocantins, Mato Grosso, por aí afora, as terras já estão muito mais caras. Até na Cuiabá-Santarém, as terras estão mais caras do que aqui, nesse polo nosso. Tem muito agricultor vendendo aí 100 hectares de terra por 200, 300 mil reais. Isso nessa altura do campeonato não vale mais nada. 500 mil reais, 20 alqueires de terra, certo? Depois de 50 anos, depois de ter energia, depois de ter o asfalto, né? A região está empoderada, é por isso que começa a ter essa cobiça. A região está empoderada, com as rodovias, com o porto, certo? Energia e não vou nem falar dos empreendimentos empresarial na área do minério, né? Zé, só lembrando, você falou isso, nós lembramos da nossa entrevista com a Josélia, aí uma agricultora, né, da rodovia, e ela falou assim que ela ouvia muito quando o padre Oscar, que você falou, dizia assim, porque o vô dela perguntava, né, por que a gente tem que se organizar? Ele disse assim, porque os donos dessa terra ainda vão chegar. E se vocês não tiverem organizados, ninguém fica. O êxodo vai trazendo todo mundo e os sojeiros, os grandes, vão chegando. E pelo cansaço também, né? Isso. Então
Mas nesses 50, nós não vamos também estar isolados, né? Assim como nesses 50 que se passaram, nós sabíamos que tínhamos que estar com um projeto de país que pudesse ajudar para frente, nós temos que ter um projeto de país que esteja ajudando naquilo que a gente acha que tem que ser melhor. Por exemplo, tem que voltar o PAC saneamento, tem que voltar um Ministério de Reforma Agrária, um INCRA, para ajudar. Tem que voltar muita coisa a funcionar, porque senão a tendência... Imagine bem esses 4 anos o que aconteceu aqui na região. Só retrocesso. Não estou te falando que de Medicilândia a Rurópolis não fizeram 1 quilômetro de asfalto. Nem a Ladeira da Velha aqui no Pacajá não terminaram. E um pequeno trecho de 35 quilômetros de repartimento de Tupirão também não terminaram. Ou seja, o país parou, desmontaram os programas. E esses programas não se faz com pouco dinheiro. Nós estamos falando em asfalto em cidade é caro, é 2 milhões um quilômetro de asfalto hoje. Com menos de 2 milhões não se faz asfalto em lugar nenhum, nem numa vicinal, nem com a prefeitura fazendo, com a melhor economia. Estou falando de fazer obras boas, com obra de arte, com duração. Não adianta fazer um asfalto para com 50 anos estragado. E colocar água numa cidade igual a Uruará, vamos pensar que água, com estação, 30 milhões. Uruará nem daqui 200 anos faz isso, com dinheiro próprio da prefeitura. E os governos estaduais não querem encarar. Cadê a Cozampa nossa? Quantos anos tem a Cozampa? A Dilma, o Lula criou o PAC, tinha começado a acontecer, né? Infelizmente, não funcionou. Maioria do dinheiro, 80% do dinheiro para você que foi perdido. As obras começou e não terminou e alguns não iniciaram, como Uruará. Eu ajudei a botar um projeto de 10 milhões para colocar água em Uruará, que ainda não era o suficiente. A prefeitura em 4 anos não conseguiu aprovar o projeto e 2 milhões que tinha na conta, o último prefeito rapou o dinheiro do PAC. Então eu digo, PAC nesta região oeste, aqui, nesse território, só tem um que funcionou, que foi para a prática, foi a água do Brasil Novo, 4 milhões e 300 que eu acompanhei passo a passo, lá está pronto. Então eu acho que nesses próximos 50 anos, a gente precisa pensar. Essa região tem uma reivindicação aqui ainda, que é criar uma universidade do Xingu. Eu acho que com um governo democrático que queira, nós podemos insistir, continuar nessa bandeira, né? Altamira ser, né, essa sede para sediar, já tem um corpo, como é que você chama, de professores, pedagógico, né? Então nós temos que trabalhar com essas expectativas de que também, nesses próximos 50 anos, nós não tenhamos mais retrocesso democrático, mais situações que aconteceu nesse período, né, de um golpe, de um enfrentamento mal feito na política, e o resultado deu isso que está aí. Então o país não aguenta isso, ninguém aguenta. A nossa região, a Amazônia, sofrerá muito mais se não tiver governo de pulso firme e governos que tenham programas para amparar essa maioria do povo, que são os ribeirinhos, que são os indígenas, que é a agricultura familiar, e esse povo que vai ficando pobre, né, nessas cidades. Porque além dos que passam fome e desempregados, nós temos que levar em consideração que 80% desse povo que trabalha hoje nessa região, nos comércios, diaristas, etc., não ganha 2 salários mínimos. E 2 salários mínimos hoje já não vale muita coisa. A defasagem é muito grande, né? Certo, Zé, obrigada, né? A gente está chegando no final. Queria te agradecer pela gentileza, por esse tempo todinho cedido. É muita história, ainda tem muita coisa ainda para... É um livro, né? Para perguntar. Muita lágrima, né? E muita lágrima, né? E muitas palmas também, muitas conquistas. E é isso, quando a gente conseguir... nós vamos ter 2 produtos já claros, né, desse projeto, que é os livros, e também na UFOPA vai ficar disponibilizado para pesquisa no Departamento de História todas essas entrevistas, depois que elas forem tratadas, porque é uma forma Eu fui de conhecer. defensor lá em Santarém, na reunião, dessa tal do livro. Eu falei, olha, tem vários livros, não é que não tenha